Grama sintética ou grama natural? Quem tem razão nesse debate que parece ser eterno? Vamos tentar descobrir a partir de agora. Esse é o canal do Leandro Dias, aqui eu falo sobre futebol e demais assuntos. E o tema desse vídeo é esse debate acalorado nas redes sociais sobre gramados sintéticos versus gramados naturais. Quem tem razão? Ninguém tem razão? Todos têm ali algum argumento favorável? Vamos tentar debater, discutir sobre esse assunto tão polêmico a partir de agora. Primeiro, vamos situar, para você que ainda não está por dentro, na última semana houve um manifesto oficial de vários jogadores importantes do nosso futebol, entre eles Thiago Silva do Fluminense, Neymar do Santos, Gerson do Flamengo, Gabigol do Cruzeiro, Dudu também do Cruzeiro, Felipe Coutinho do Vasco, Lucas Moura do São Paulo, Verratti também do Vasco, Alan Patrick do Internacional, entre vários outros atletas de relevância no nosso futebol, com um manifesto, uma nota oficial divulgada em conjunto, praticamente de forma simultânea nas redes sociais, a favor de que todos os gramados no futebol brasileiro, nos estádios, sejam disputados os jogos em grama natural. Vamos acompanhar a nota oficial na íntegra? Está aí na tela para vocês. Ela começa pelo seguinte: preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com o tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja estar definitivamente inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. Futebol profissional não se joga em gramado sintético. E aí a hashtag não ao gramado sintético. Essa foi a nota enviada pelos jogadores que eu acabei de citar. E, claro, gerou muitas manifestações nas redes sociais, torcedores contrários, torcedores a favor, jornalistas se manifestando, a opinião pública como um todo mundo se envolveu com essa enorme polêmica. Nós sabemos que hoje existem 3 grandes estádios na Série A que usam o gramado sintético 100%. O Allianz Parque, casa do Palmeiras, a Liga Arena do Atlético Paranaense, que foi rebaixado pela Série B, e o Newton Santos, o Engenhão do Botafogo, além da MRV Arena, que está trocando aí do Atlético Mineiro. Palmeiras, Botafogo e Atlético Paranaense se manifestaram em nota, claro, a favor do uso da grama sintética, contestando supostos dados científicos que mostram que o jogo no gramado antinatural faria com que os atletas estivessem mais propensos a lesões. Inclusive, teve uma declaração, vários atletas se manifestaram, curiosamente, alguns que jogavam em grama sintética, como o Paulinho, hoje no Palmeiras, curtiu lá a publicação, sendo a favor do fim da grama sintética no nosso futebol. Outros também que jogaram, o próprio Rony, que agora está no Atlético Mineiro. O Rony, na verdade, meio que ficou em cima do muro ali, né? Mas quem se manifestou de forma bem veemente foi o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, campeoníssimo pelo clube paulista. Abre aspas para o Abel. Sou a favor da qualidade. O gramado, se viesse a UEFA regulamentar ou fiscalizar aqui no Brasil, passava 1 ou 2. O que mais gosta é o natural, tudo natural, mas no Brasil não há como. Sabe quantas vezes joguei no Maracanã, um dos estádios mais míticos a nível mundial? 4 ou 5. Sabem quantas vezes o gramado estava médio? Nenhuma, 0. O Abel continua. O problema das lesões não é o sintético. O que acontece é mais em termos de articulação, mas é uniforme, não tem buracos. Quando vamos ao Castelão, ao Maracanã, peço para meus jogadores nem virarem o pé.
Aqui a questão não é o sintético ou natural, é competência, qualidade e rigor. Quando falamos da Europa, eles investem, tem regulamento, fiscalização, reuniões, e quando não está como deve, os clubes são multados. Vamos lá, gente, vamos tentar entender melhor esse cenário. Eu vou dar minha opinião aqui, eu quero a de vocês também, obviamente. Eu acho que os dois lados dessa história têm os seus argumentos, são bons argumentos, mas eu vou ficar sempre ao lado do espetáculo. E quem proporciona o espetáculo são os jogadores. Se você vê grandes nomes do nosso esporte lutando a favor de um gramado natural, entendendo que o gramado antinatural, sintético, atrapalha o desenvolvimento, a gente tem que ouvir os caras. A gente não chuta a bola, a gente não está ali dentro, a gente não trabalha profissionalmente naqueles pisos. Então a primeira coisa é ouvir os atletas. Eu nem vou entrar no mérito da parte científica, se o gramado natural ele está mais propenso a lesões, se é o sintético. Eu acho que a discussão não é essa. O primeiro ponto é ouvir quem joga futebol. E se você vê que a maioria prefere o gramado natural, a gente tem que dar ouvidos. E aí vem a discussão. Mas no Brasil, talvez a maior parte dos campos naturais estejam em péssimas qualidades. Mas então, a solução é você proporcionar o espetáculo, os jogadores, a um gramado antinatural. É liberado, a FIFA permite, mas os principais campeonatos do mundo não são disputados em gramas artificiais. Ah, mas lá eles conseguem investir, colocar gramados em boa qualidade, então isso precisa ser exigido aqui. E aí eu concordo com a nota dos atletas. A solução para um gramado ruim, natural, é o gramado bom, natural. Então é preciso investimento. E os clubes precisam lutar por isso. E a CBF precisa ter rigor e ajudar nesse processo para que os gramados tenham padrão, sejam naturais, de qualidade. Agora, a discussão ela caiu no campo do clubismo. Óbvio que Palmeiras, Botafogo e Atlético Paranaense vão ser a favor dos gramados artificiais. Mas por que eles querem jogar em gramados artificiais? Gente, é muito claro. A manutenção é mais barata. Eu tenho certeza que se fosse do mesmo nível, do mesmo valor, Palmeiras, Botafogo, Atlético Paranaense e agora Atlético Mineiro optariam por um gramado natural. Eles só jogam no artificial, na minha visão, por uma questão econômica e porque há uma diferenciação, há uma vantagem esportiva, técnica. Aí você vai me dizer, então quem está do outro lado também percebe isso e está chorando porque não consegue jogar em gramado artificial. É um argumento. Mas o que a gente vê dentro de campo é um jogo totalmente diferente. Gramado sintético é para ser disputado num esporte chamado futebol society. O futsal é igual ao futebol de campo? O futebol de areia é igual ao futebol ao society? É igual ao futsal, ao antigo futebol de salão? Então por que no futebol de campo se permite um outro piso que os jogadores não gostam? Então a gente tem que levar isso em conta. Mas a discussão ela acaba descambando para o lado clubístico. Então o torcedor do Botafogo vai questionar o Maracanã não estar em condições, e aí se justifica o uso do gramado sintético, que está sempre nivelado. O torcedor do Palmeiras vai fazer a mesma coisa. O influenciador do Atlético Paranaense vai usar o mesmo discurso. E o debate não vai para frente. Porque no Brasil, infelizmente, nós somos um povo desunido. Um povo egoísta, individualista, que é incapaz de pensar coletivamente. Haja visto as duas ligas aí que estão sendo conversadas. Os caras não conseguem se unir para fazer uma liga forte, para ter um futebol com gramados de boa qualidade, naturais, padronizados, porque farinha pouca, meu pirão primeiro, sempre a parte individual superando o coletivo. E aí a gente não vai para frente de forma alguma. Mas eu quero saber de você, nessa discussão, nesse debate, quem tem razão, quem não tem razão. Os gramados todos deveriam ser naturais, mas naturais de que maneira? Esburacados? Como padronizar isso? De que maneira os clubes podem se unir para padronizá-los? Como a CBF pode ajudar? Coloca aqui nos comentários. Vamos tentar fortalecer esse debate. Peço para ti, se gostou do vídeo, deixa o likezinho e a inscrição no canal. Compartilhe o vídeo com seu amigo que também é fã de futebol, assim como você e como eu. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!